Olá, meu nome é Matheus Novaes Monteiro, sou aluno do professor chamado Marcelo Brasaghini. Vou estar falando sobre o capítulo 5 do livro de Geografia, A População Brasileira. Os estudos demográficos, cuja finalidade é analisar a população de determinado espaço, são muito significativos para os governos municipais, estaduais e federais. Antes de desenvolver projetos, órgãos públicos como os ministérios e secretarias de planejamento, da Previdência Social, do Trabalho, Emprego, de Esportes, de Lazer e de Educação e de Habitação, entre outros. Precisam que os dados por eles coletados sejam analisados e tratados pelos demógrafos, profissionais que atuam nesse segmento. Cada população tem traços particulares de crescimento e desenvolvimento. Tais características são consideradas com base em elementos que compõem a dinâmica demográfica, por exemplo, a natalidade, que é a taxa de natalidade sobre os nascimentos, a mortalidade, a taxa de mortalidade, que é sobre as mortes, e as migrações, que é a taxa de migrações entre entrada e saída de pessoas, bem como de variáveis, como o tamanho, a distribuição e a estrutura populacional. Censos demográficos. A contagem populacional é uma prática realizada há muito tempo por diversos povos. Algumas referências a esse procedimento são encontradas nos registros históricos de várias sociedades humanas. No ano 2238 a.C., por exemplo, o rei Yao ordenou que se calculasse a população da China. A Bíblia também faz menção a isso. Ao saírem do Egito por volta de 1450 a.C., os hebreus foram recenseados naquele tempo. Apenas os homens eram contados. Muito tempo depois, o rei Davi promoveu um censo para descobrir quantos homens poderiam ser convocados à guerra. Outro caso está registrado no Evangelho de Lucas, capítulo 2. Por ocasião do nascimento de Jesus, quando o Império Romano decidiu que cada família deveria voltar à sua cidade de origem para o recenseamento. Por essa razão, José e Maria se deslocaram a Belém, onde Jesus nasceu. Note que em todos os censos. O que aprendemos nesse capítulo 5, a população brasileira? Aprendemos que a demografia, estudo da dinâmica de uma população. Censo demográfico, contagem oficial da população de um país, realizada a cada 10 anos. População, número total de residentes em determinado espaço geográfico. Pode ser constatado por meio de censos demográficos, levado ao efeito com pesquisas domiciliares realizadas a cada 10 anos. No Brasil, o órgão federal responsável pela contagem populacional do IBGE. População absoluta e relativa. A primeira corresponde ao número total de habitantes em determinado lugar e indica se ele é populoso ou não. A segunda se refere à quantidade de habitantes por unidade da área quilômetro quadrado e informa se o local em estudo é povoado ou não. Dinâmica demográfica. Segundo os últimos censos, as taxas brasileiras de natalidade e mortalidade têm diminuindo. Isso significa que nos últimos anos houve uma desaceleração no ritmo de crescimento da população nacional. Estrutura populacional. A população pode ser distribuída de acordo com a faixa etária, idade, o sexo e as atividades profissionais desenvolvidas, entre outros fatores. O atual modelo de contagem de populações com dados que asseguram um levantamento preciso acerca da população só começou a ser aplicado a partir do século XVIII. Em 1853, foi realizado o Congresso Internacional de Estatísticas em Bruxelas, capital da Bélgica, na qual foi definido que os censos deveriam ocorrer a cada 10 anos. Após a coleta e tratamento estatístico dos dados, é possível saber quantos somos, quem somos, onde vivemos e como vivemos. Observe no quadro abaixo os resultados dos censos realizados no Brasil. Perceba que a partir de 1940 foram mantidos os intervalos decenais para sua realização, com exceção dos censos de 1991 e 2000. Ao longo do tempo, o desenvolvimento de novas metodologias e técnicas contribuiu para uma contagem mais precisa. O avanço tecnológico, somado à implementação de programas de computador, facilitou e acelerou a divulgação dos resultados. População. O conceito de população se refere ao conjunto de habitantes de determinado espaço geográfico.
O processo de formação da população brasileira ainda está em andamento. A miscigenação entre brancos e índios deu origem aos caboclos, e dos brancos com os negros resultaram os mulatos. Houve também, em menor número, miscigenações entre os negros e indígenas, originando os cafusos. A esses grupos somam-se os imigrantes europeus, asiáticos e latino-americanos que contribuíram à formação populacional do Brasil. Durante o estudo das dinâmicas populacionais do mundo, é comum nos depararmos com termos demográficos que auxiliam na explicação, resolução e análise de assuntos que envolvem grandes quantidades de pessoas. Entre as expressões usadas para fazer referência a dados populacionais, destacamos a população absoluta, quantidade total de habitantes, e a população relativa, número de habitantes por quilômetro quadrado em determinado espaço geográfico. Densidade demográfica brasileira. Quando efetuamos o cálculo para conhecer a densidade demográfica do Brasil, população absoluta dividida pela área territorial do país, obtemos o valor de 23,73 habitantes por quilômetro, dados de 2014, que classifica como um país pouco povoado. Esse fenômeno pode ser explicado pelo fato de que aqui existem áreas densamente povoadas, como as capitais da região sudeste, e outras como baixo índice de povoamento, como a região amazônica. A distribuição irregular da população brasileira se agravou a partir dos movimentos migratórios, principalmente o êxodo rural, em direções a grandes metrópoles. A industrialização concentrada no sudeste serviu como fator de atração de um grande contingente para essa região. A origem das maiores densidades demográficas na faixa litorânea brasileira está no processo de colonização do país, que tem sido inserido no contexto da divisão internacional do trabalho. Durante o mercantilismo, tinha uma economia totalmente voltada para o atendimento das necessidades da metrópole Portugal. A ocupação do interior do Brasil ocorreu posteriormente, começando ao longo dos vales fluviais e mais recentemente acompanhando os eixos rodoviários. Dinâmica demográfica do Brasil. Os estudos demográficos são realizados a partir de elementos dinâmicos. Tanto o crescimento quanto a redução de determinada população estão condicionados aos nascimentos, às mortes e aos movimentos migratórios. Taxa de natalidade. Um dos componentes para o estudo da população é a taxa de natalidade, para conhecer o número de nascimentos por ano em relação à população absoluta. Utilizamos a seguir fórmula matemática: número de nascimentos vezes 1000, número total de habitantes, igual taxa de natalidade. Esse índice corresponde à relação existente entre o número de nascimentos por ano e a população absoluta de uma cidade, região ou de um país. O resultado obtido será o número de nascimentos para cada grupo de 1000 habitantes do referido local. Outro índice importante a ser considerado é a taxa de fecundidade, que estima o número de filhos por mulher. Nesse cálculo, o total de nascimentos ocorridos em certo período é dividido pelo número de mulheres entre 15 e 49 anos, faixa etária que concentra o maior número de nascimentos. O resultado indica se a população está crescendo ou diminuindo. Considera-se ideal a média de 2,1 filhos por mulher. Esse valor estabelece que para cada pessoa que morre, outra nasce. No Brasil, a taxa de fecundidade despencou nos últimos anos, especialmente a partir das décadas de 1970. Em 1940, a média de fecundidade é de 6,16 filhos por mulher e chegou a 1,9 em 2010. Atualmente está em torno de 1,64 por aí. A região norte é a única que supera esse índice, com 2,47 filhos por mulher. As diferenças observadas entre as regiões são também percebidas entre as áreas urbana e rural. Nas cidades, a fertilidade é menor que no campo. Taxa de mortalidade. Para entender o crescimento demográfico, precisamos buscar informações sobre o número de óbitos ocorridos em um país e sua relação com a população absoluta. Esses dados são obtidos por meio da seguinte fórmula matemática: número de óbitos vezes 1000, número total de habitantes, igual taxa de mortalidade.
O resultado representa o número de óbitos para cada grupo de 1.000 habitantes do local analisado. É importante destacar que nesse cálculo consideram-se todos os óbitos ocorridos em todas as etárias. No entanto, os estudos demográficos procuram fazer um levantamento detalhado por faixa etária. Dessa forma, os órgãos de saúde podem planejar e implementar programas que contribuam para a redução da mortalidade em diversos níveis. Citados como exemplo, o Índice Brasileiro de Mortalidade de Crianças com até 1 ano de idade em 2013, em cada grupo de 1.000 bebês nascidos vivos naquele ano, 15 não atingiram o primeiro ano de vida, segundo o IBGE. A maior taxa de mortalidade no Brasil foi verificada no Maranhão, 24 mortes a cada 1.000 crianças de até 1 ano. E a menor em Santa Catarina, com 10 casos em cada grupo de 1.000 bebês nessa mesma faixa etária. Nos países em que esse indicador é relativo em comparação com as demais. As estatísticas de agronegócios do Brasil refletem o valor dessa atividade no contexto econômico nacional e também o fato que o setor ainda emprega muitos trabalhadores em funções de baixa remuneração. Nos últimos anos, o setor secundário brasileiro tem passado por constantes modernizações. Como resultado, atualmente, o Brasil é considerado um dos países mais industrializados do mundo, subdesenvolvido. No entanto, dificilmente haverá amplificações significativas no quadro de trabalhadores ligados a esse setor. Observe-se no Brasil uma forte concentração de trabalhadores no setor terciário. Nos países ricos, houve uma passagem progressiva do setor primário para o secundário e deste para o terciário. Em países caracterizados pelo êxodo rural, como o Brasil, essa transição não ocorreu de modo equilibrado. Muitos trabalhadores do setor primário migram diretamente para o terciário. Ao chegar aos grandes centros urbanos sem qualificação, esse imenso contingente foi forçado a trabalhar nas ruas, vendendo diversos produtos ou a atuar no mercado informal. O rápido crescimento de um setor econômico devido ao aumento da população que desenvolve atividades de baixa remuneração ligadas a ele é denominada hipertrofia. Esse fenômeno foi motivado pela rápida urbanização do país, decorrente dos processos de industrialização do Brasil e de modernização do campo, que provocaram o êxodo rural. Uma vez na cidade, essas populações de origem rural mantiveram sua típica tendência à formação. Estrutura populacional brasileira. Faixas etárias e sexo. As populações são estudadas e representadas por meio de gráficos que se assemelham a pirâmides. Neles, é possível encontrar informações relativas à distribuição da população por faixas etárias e sexo. A interpretação desses dados é fundamental para os setores de planejamento dos governos, que direcionam os recursos conforme a apresentação dessas pirâmides. Para efeito dos estudos, a população de um país é distribuída em 3 faixas etárias. São consideradas jovens todas as pessoas com idade até 19 anos, os adultos ocupam a faixa entre 20 e 59 anos e os idosos são aqueles que têm 60 anos ou mais. A constatação da predominância da população em uma das faixas etárias citadas orienta os investimentos demográficos e econômicos de um país. Os últimos censos, realizados no Brasil, mostram que a população jovem está diminuindo em consequência da redução da taxa de natalidade e da elevação da expectativa de vida, enquanto a faixa etária idosa está aumentando. Espera-se, como reflexo dessa mudança na estrutura populacional, que investimentos públicos sejam destinados a projetos de apoio ao grupo em expansão. Observe as pirâmides a seguir. Saneamento e a precariedade do sistema de saúde ocasionavam um aumento de mortalidade. De 1940 a 1960, percebe-se um crescimento muito acelerado chamado de explosão demográfica. Por alguns pesquisadores, esse fenômeno não foi... Diferentemente do campo, os conglomerados urbanos ofereciam melhores condições de infraestrutura sanitária e de saúde, favorecendo a redução de mortalidade. Com a manutenção do elevado número de nascimentos e a diminuição das mortes, a população cresceu rapidamente. É comum encontrar brasileiros nascidos nas décadas de 1950
1960 e 1970, que fazem parte de famílias grandes, algumas com mais de 15 filhos. A partir de 1980, observa-se a desaceleração gradual do crescimento vegetativo brasileiro, devido às crises econômicas que geraram o aumento do desemprego, a diminuição de renda e, consequentemente, o ingresso das mulheres no mercado de trabalho. Desde então, as mulheres têm ocupado cada vez mais postos de trabalho, consolidando suas carreiras profissionais e expandindo seu nível de escolaridade. Por conta disso, elas tendem a retardar ao máximo a primeira gravidez. Os métodos anticoncepcionais desenvolvidos pela ciência também contribuem à redução do número de filhos por mulher. Por fim, deve-se considerar que nas últimas décadas a população urbana ultrapassou a população rural. A tendência é que, em razão do consumo e de outras necessidades, a criação de filhos em áreas urbanas se torne ainda mais cara. Pela base, na qual se concentram os nascimentos, percebe que o lado masculino é ligeiramente maior que o feminino. Isso acontece porque, em média, para cada grupo de 100 meninas, nascem 105 meninos. Entretanto, note que no topo a quantidade de mulheres é maior que a dos homens. Expectativa de vida. Conheça também como esperança de vida. A expectativa de vida é um cálculo estatístico que procura medir o tempo médio de vida de uma pessoa. Para isso, são avaliados índices de acidentes de doenças, além das taxas de mortalidade em todas as fases da vida. No Brasil, a expectativa de vida da população tem aumentado a cada ano. Em 2014, a média era de 74,9 anos. Mulheres, 78,6 anos. Homens, 71,3 anos. Esse aumento se deve, sobretudo, às melhorias nas condições de vida da população. Do subdesenvolvimento, a luta contra mortes precoces. Crescimento vegetativo. Para entendermos o crescimento de uma população, precisamos considerar o fato de que todos os dias há pessoas nascendo ou morrendo. A verificação do aumento populacional é determinada pelo crescimento vegetativo, ou seja, o resultado da subtração da taxa de mortalidade em relação à de natalidade. Nos casos que a taxa de mortalidade é superior, a diferença encontrada é negativa. Número total de nascimentos menos número total de óbitos, igual crescimento vegetativo. É necessário também considerar os movimentos migratórios realizados por imigrantes, pessoas que saem do país e imigrantes que entram em um país. Tais mudanças influenciam os cálculos que avaliam o crescimento demográfico de uma população, pois os resultados podem ser positivos ou negativos. A quantidade de habitantes por ser maior quando os imigrantes são considerados na contagem ou menor quando o número de imigrantes aumenta. Os dados relacionados aos processos migratórios são controversos, já que muitos imigrantes entram no território brasileiro clandestinamente, isto é, sem vistos para o trabalho ou estudos. A mesma situação ocorre com muitos imigrantes brasileiros residentes no exterior. Em 2013, conforme estimativas divulgadas pelo Ministério das Relações Exteriores, aproximadamente 2,8 milhões de brasileiros viviam em outros países. Porém, de acordo com os registros do Censo 2010, esse número é bem menor, cerca de meio milhão de pessoas. Os órgãos responsáveis pelas pesquisas populacionais têm adequado seu metodologias para obter informações mais precisas a esse respeito. Por falar nisso, você conhece algum brasileiro que esteja morando em outro país? Descubra no infográfico a seguir quais são os países que abrigam os brasileiros. O crescimento vegetativo é o processo mais significativo para a explicação do aumento populacional brasileiro na atualidade, tendo em vista que as imigrações mais intensas ocorreram a partir de 1850, quando entraram em vigor leis que dificultaram o trabalho escravo no território nacional. Esse fato incentivou a chegada de diversos grupos provenientes de outros países até 1934, ano em que o Brasil adotou a lei de cotas para imigrantes, restringindo a entrada de estrangeiros. O gráfico a seguir representa a média anual de crescimento da população brasileira,
caracteriza a ocorrência de 3 fases de crescimento. Entre 1872 e 1940, verifica-se um crescimento lento. Nesse período, a natalidade era elevada, as famílias tinham muitos filhos. Entretanto, as péssimas condições de saneamento e precariedade.